E hoje tivemos a honra de ser convidados para participar desse seminário, segundo seminário gaúcho de auditoria médica, no qual se tratou das questões relativas à responsabilidade civil, tanto do médico quanto do dentista, do laboratório, das clínicas médicas, dos hospitais. E demos ênfase aqui numa questão que nos chamou a atenção num levantamento que fizemos no escritório, das decisões judiciais feitas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no ano de 2013. Foram 196 processos julgados pelo tribunal. E desses 196 processos julgados, somente 4 pagaram custas judiciais, ou seja, 192 ou 98% desse universo de ações ingressou em juízo ao abrigo da assistência judiciária gratuita. Então pensamos que o número por si só, já mostra o exagero no uso desse direito. Então nós colocamos aqui a posição do escritório, que estamos de acordo com a lei, que vemos a lei como uma finalidade social bastante clara, mas que somos a favor do uso da lei, mas não do abuso. E entendemos que está havendo um abuso muito grande nesse Instituto da Assistência Judiciária Gratuita. Fizemos, inclusive, sugestões de modificação legislativa para isso. A lei é de 1950. É bastante defasada, já os costumes modificaram bastante. O que se nota é que há uma quantidade despropositada de ações nesse sentido, porque a lei visa a função social, ou seja, deixar que o pobre tenha o mesmo acesso ao judiciário que tem as pessoas mais bem aquinhoadas financeiramente. Mas se pensarmos, por exemplo, estamos no Rio Grande do Sul, que é uma unidade da federação das mais prósperas. O que justificaria 98% dos processos serem feitos ao abrigo da assistência judiciária gratuita? Quer dizer, não tem sentido. Isso é um valor que não ingressa no cofre do Estado, esta isenção que foi dada para as custas. Esse dinheiro vai faltar no outro lugar, vai faltar na segurança. E isso vai dar oportunidade para alguém fazer negócio em cima dessas ações judiciais. Quer dizer, se o paciente não tem a necessidade de pagar custas, se não tem o risco da sucumbência para o advogado da parte contrária, então fica fácil entrar com a ação. Já para a parte contrária fica injusto. Então há uma distorção na lei que pretende ser de cunho social e acaba se transformando numa alavanca impulsionadora de novos processos desnecessários. O engraçado da coisa é que há pouco tempo atrás eu cheguei para um colega e disse para ele que eu ia pedir uma inscrição na OAB, porque o médico auditor e o auditor em saúde está sempre envolvido com defesa judicial, conhecimento da legislação, etc, etc. A temática, o conhecimento da temática é fundamental para o auditor. O auditor hoje ele atua dentro de um contexto de legislação onde ele tem que demonstrar conhecimento, não só aquele que ele busca do corpo jurídico das instituições, mas aquele que ele mesmo detém porque ele leu, estudou, buscou, pesquisou e também entende o contexto, ou seja, tudo aquilo que acontece dentro do mercado, dentro dessas universo de ações judiciais e o significado e a repercussão que elas têm. A temática é fundamental hoje, mesmo que alguns achem que as coisas não mudam e que a culpa não é de ninguém, mas hoje o auditor é a peça-chave para fazer com que essa mudança de mentalidade se opere o mais breve possível. A temática é fundamental. O nosso entendimento é que os juízes devam sempre ouvir todas as partes. Há inclusive a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que em questões relacionadas à área da saúde, os juízes sempre procurem ouvir os gestores, ouvir o lado, no nosso caso, das operadoras de saúde,
ouvir também as nossas questões técnicas e, com tudo isso, tomar uma decisão mais adequada e mais equilibrada para o beneficiário. Bom, eu coordeno o MBA de Saúde do IACS desde 2002. Fazem 12 anos que nós estamos com turmas em Porto Alegre. Já tínhamos tido 4 turmas em outros estados da federação. E tivemos, depois disso, também em Curitiba. O mercado, a demonstração que eu tenho é assim, eu atuo muito ainda em auditoria, atuo em diversos lugares e sou muito chamado para consultorias. E sempre me encontro em todos os locais, operadoras, hospitais, clínicas, serviços, profissionais auditores que fizeram a formação dentro do IACS e que estão no mercado. Eu acho que o mercado está aquecido, não só para médicos auditores, como para enfermeiros auditores e auditores administrativos e outros profissionais, como assistente social, psicólogos, farmacêutico. Hoje cresce muito a demanda de serviços de assistência farmacêutica e com formação em auditoria. O mercado está bom, viu? Está bom, a procura é grande e o mercado procura hoje pessoal com formação técnica. O empirismo está saindo de foco, graças a Deus, e nós que estamos diretamente envolvidos numa instituição de ensino que busca a melhoria acadêmica e maior conhecimento, ficamos muito satisfeitos em ver isso. O mercado está bom, está crescendo, eu acho que as coisas tendem até a melhorar. E isso não é só uma observação, isso é uma informação pelo percentual de alunos que estão no mercado atuando diretamente. Infelizmente, nós temos muitos profissionais que atuam em auditoria que não têm conhecimento, que não têm formação. Alguns buscam algum tipo de treinamento específico e muitos não. Ou seja, tem gente que está um pouco estacionada, vamos dizer assim, numa zona de conforto e tal. O que acontece? Ao natural, quem tem formação vai ocupando esse espaço que acaba as instituições buscando alguém que tenha uma condição melhor. Então, realmente, tem profissionais de não qualificados que atuam ainda de uma forma empírica, aquela história, eu aprendi assim, eu sei que é assim, e que hoje gradativamente vão sendo substituídos ou buscam a melhoria, buscam a formação acadêmica. A questão da judicialização na área da saúde, do ponto de vista prático, no meu ponto de vista, ela é uma distorção, né? Em função de um processo, de uma cadeia de processos que tem uma série de distorções. Essas distorções não são adequadamente resolvidas em cada uma das suas etapas e terminam estourando lá na ponta, que é a decisão judicial, que muitas vezes, preocupada
com o direito dos pacientes e o acesso dos pacientes ao serviço de saúde, termina tomando decisões que, do ponto de vista técnico, não são as decisões mais favoráveis aos próprios pacientes. Bom, o Hospital Bom de Deus tem uma posição muito clara em relação a essa questão, né? A nossa preocupação primeira é a proteção aos nossos pacientes, né? Então, dentro desse quadro, nós temos um corpo clínico qualificado. Nós buscamos fundamentalmente que os procedimentos sejam conduzidos fundamentalmente pela questão médica, né? Uma vez os nossos médicos tendo um posicionamento claro dos procedimentos que devem ser feitos, nós nos preocupamos com todo um conjunto de processos de segurança para que o paciente que lá é internado receba lá a melhor qualidade da assistência possível. O nosso Tribunal de Justiça atua na justiça estadual, tanto em questões de saúde pública como de saúde privada, né? A saúde pública envolvendo ações contra o Estado, os municípios, para o fornecimento de medicamentos, de internações, e da mesma forma a privada com relação às operadoras dos planos de saúde, né? Eu atuo mais especificamente na saúde privada, onde a nossa preocupação é o cumprimento dos contratos, né? Procurando sempre verificar se aquelas coberturas que estão sendo pedidas às empresas de saúde são realmente devidas nos termos do que foi contratado e também se os tratamentos, os medicamentos, as cirurgias que se pedem são ou não são adequadas para a saúde do cliente, do consumidor. Estamos mandando fazer perícias em todos os casos para verificar se o que o paciente está pedindo realmente é o melhor para ele ou pode ser algo que poderá comprometer a sua própria saúde. A auditoria hoje é uma das maneiras adequadas, não a única, mas uma das maneiras adequadas de aferir o adequado tratamento. A gente costuma fazer análise de códigos materiais, medicações, a sua pertinência técnica e legal. O próprio Kremers reconhece isso e a área de atuação do auditor é a única área da medicina que tem no Código de Ética um capítulo específico, bem como uma normatização, a 1614, que normatiza o que o auditor pode e deve fazer. Então hoje não só na saúde privada, na saúde pública também, a atuação do auditor é indispensável. A gente busca alternativas, não é só negar o procedimento, é o que está sendo tecnicamente indicado, o que é o melhor para aquele usuário. E não se vê só o custo, mais como se via antigamente. Na verdade, a Defensoria Pública ela é uma instituição vocacionada à defesa das pessoas carentes, né, à promoção dos seus direitos, e isso envolve necessariamente o acesso à saúde. Nessa busca pela saúde, a Defensoria Pública procura trabalhar de uma forma macrosistêmica, buscando todos os envolvidos, fazendo uma conscientização, né, trabalhando pela busca e disseminação da informação entre todos os participantes dessa relação de saúde, na saúde, no caso.
Eventos como o de hoje, do qual eu participei representando o Tribunal de Justiça, são fundamentais para formar cultura, para uma mudança de paradigma, né? Porque não se pode tratar da saúde das pessoas como se fosse um mero pedaço de papel. As pessoas têm que ser vistas, ouvidas e examinadas, cada caso concreto. Hoje, a judicialização da saúde acarretou milhares de processos, né? Houve 100 mil ações no Rio Grande do Sul no último ano tratando do tema, né? Então, esse excesso de volume pode comprometer a qualidade do serviço. Temos que ter uma mudança de paradigma e uma mudança de cultura. E esse tipo de evento é importante para isso. Hoje é cada vez imprescindível, porque tu vê, eu faço auditoria há 27 anos. Cada momento surge uma atuação nova, procedimentos novos, leis novas. Nós temos que nos atualizar, tem que debater, mostrar as nossas visões, mostrar as visões das operadoras, assim como o doutor Alceu colocou, a própria visão dos hospitais. Não existe um regime hospitalocêntrico. O que é necessário que todos os atores que estão nessa área da saúde trabalhem em conjunto. A importância desse evento é porque ele traz o enfoque de vários setores da sociedade na área da saúde, diferenciados para um debate e para onde a gente demonstra efetivamente os anseios e as dificuldades que a gente vivencia no dia a dia como operador do direito. Isso faz com que, na medida em que a gente debate também com um ente vindo do judiciário, como um desembargador que costuma julgar processos dessa área da saúde, ele também passa a ter um pouco da visão daquilo que é o nosso dia a dia, enquanto operadoras, hospitais, ações via Defensoria Pública sobre medicamentos contra o SUS. Então isso só enriquece, né, o trabalho de todos nós e permite com que daqui se busque um encaminhamento de uma solução exatamente para esses casos de distorções que ocorrem e que atrapalham todo mundo, né? É importante porque nós conseguimos dialogar, enxergar a visão, os pontos de maior impacto, dificuldades para aqueles que eventualmente nós estejamos demandando e também passar as nossas necessidades, as nossas carências, aquilo de que nós temos falta e que pode, os demais colaboradores, né, participantes do processo, podem acrescentar para o processo. O próximo passo, ele está sendo encaminhado, talvez a gente precise acelerar ele um pouco mais. As entidades da área da saúde, elas têm feito já algumas reuniões e criado algumas comissões exatamente buscando ter um acesso ao judiciário para que se crie exatamente essas câmaras técnicas que possam dar o suporte técnico na questão de avaliação médica para os juízes e desembargadores. Isso já vem sendo construído e ele está para ser finalizado. Acredito que num prazo médio, nós, através dessas comissões, e eu integro uma delas, justamente uma comissão que está buscando a formação de uma câmara técnica, numa congregação que é feita através da Federação das Unimedes, com o Dr. Santini, exatamente levar ao judiciário essa busca da constituição desse elemento que vai exatamente poder agregar tudo isso que nós estamos dizendo aqui e dar o suporte para que o juiz e o desembargador, com tranquilidade, na hora de avaliar uma liminar, ele tenha o respaldo técnico.